Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam, muito bem. Eu me chamo professora Maísa e a partir de hoje nós daremos o pontapé inicial às nossas aulinhas da Escola na TV de Abreu e Lima. Hoje é a nossa aula inaugural e a partir de agora, todos os dias no horário da manhã e no horário da tarde, nós teremos as diversas aulas. E essas aulas irão contemplar tanto a educação infantil, o ensino fundamental dos anos iniciais até a EJA. A aulinha de hoje é de História e é a nossa primeira aulinha, porque é a aula inaugural. Eu trouxe para vocês uma surpresa. Olha ele aqui, o nosso engrenadinho. Está todo lindo, né? Todo fardado, com a fardinha do nosso município. E ele irá brilhantar as nossas aulas, deixando elas mais animadas, mais lúdicas. E eu vou deixar ele aqui para ele aprender, juntamente com vocês, a nossa aulinha de hoje. Combinado? Vamos lá comigo? Para a gente entender um pouco sobre essa cidade que nós vamos falar hoje, eu trouxe para vocês o trecho, a primeira estrofe do hino dessa cidade, tá certo? Prestem bem atenção, porque quando tia for recitando essa estrofe, quem tiver ligadinho aí em casa já vai saber de qual cidade eu estou falando. Vamos lá? Quem um dia não ouviu falar em Maricota, um lindo lugarejo, que através da garra e do desejo, seu povo em festa viu se emancipar. E foi um sonho que virou verdade. E o mês de maio entrou para a história. Abreu e Lima é nova cidade que a Pernambuco ostenta tantas glórias. Quem está ligadinho aí já sabe de que cidade eu estou falando. E você, já sabe de qual cidade eu estou falando? Quem respondeu a cidade de Abreu e Lima acertou. Mas para a gente entender sobre Abreu e Lima, nós vamos falar sobre a localização dessa cidade. Então, a cidade, que é a nossa cidade de Abreu e Lima, ela está situada onde? No país chamado Brasil. E dentro desse Brasilzão lindo e encantador, nós temos 26 estados, mais o Distrito Federal, que é a capital do nosso país, Brasília. Dentro desse país, Brasil, temos os estados e dentro desses estados nós temos o nosso querido e amado Pernambuco, que é o nosso estado. E dentro de Pernambuco nós temos 185 municípios. Isso mesmo, 185 cidades dentro do nosso estado. E uma dessas cidades é a aulinha de hoje, a cidade de Abreu e Lima. Para a gente entender sobre Abreu e Lima, eu vou falar um pouco sobre a história da cidade. Tem aqui a bandeira da nossa cidade, que mais à frente eu vou falar um pouquinho sobre ela, tá certo? Mas vamos entender sobre a história do nosso município de Abreu e Lima. Uma das maiores cidades da região metropolitana do Recife, Abreu e Lima está localizado na zona norte de Pernambuco, distante apenas 18 quilômetros da capital. Sua história começa no ano de 1540, início da povoação da Sesmaria de Jaguaribe, embrião que deu origem à cidade, antes denominada Maricota. Veja só, para a gente entender bem, essa Sesmaria, o que seria Sesmaria de Jaguaribe? Sesmarias são aquelas regiões inabitáveis até então. E aí, como Abreu e Lima, que ainda era Maricota, ela estava situada meio que no meio, dos extremos de Olinda e Igaraçu, então ela estava ali no meinho. Quando os viajantes iam passando de Olinda até Igaraçu, eles acabavam cansados e queriam um local para o quê? Para repousar, para descansar. E aqui era um local de pouso e de descanso. E nesse pouso, nesse descanso, eles foram constituindo o quê? Famílias. E aí essas famílias foram crescendo e o lugarejo foi aumentando. E aí foi surgindo a nossa cidade, que até então ainda era chamada de Maricota. No ano de 1982, aconteceu seu desmembramento de Paulista, tornando-se Abreu e Lima uma cidade autônoma.
para a gente entender também. Abreu e Lima, ela só tem apenas 40 anos, mas não é apenas 40 anos de existência, é 40 anos de emancipação. Como assim, tia, emancipação? Antes da Abreu Lima se tornar uma cidade, ela respondia administrativamente falando a Igaraçu e passou por volta de 400 anos respondendo administrativamente a Igaraçu. Depois, ela se tornou, administrativamente falando, quem foi a responsável por Abreu Lima, que ainda era Maricota, era quem? Paulista. Passou-se por volta de 47 anos respondendo, administrativamente falando, a cidade de Paulista. Foi então que houve a revolução, que há registros da Revolução Praieira. E o que seria essa Revolução Praieira? Foi quando dois grupos, os praieiros e os conservadores, começaram a entrar em conflitos. E ali esses conflitos, eles queriam o que com esses conflitos? Qual era o objetivo? Os praieiros, que foram os que venceram, eles queriam mais liberdade de expressão, liberdade no voto. Então, todas essas questões foram cercadas na Revolução Praieira e aí Abreu e Lima foi desmembrada. Já de Igaraçu, 400 anos já se passaram, depois já se passaram 47 anos ligados a Paulista e agora Abreu e Lima se torna cidade, tá certo? Mas por que, tia? Era Maricota e agora é Abreu e Lima. Um dos líderes, tá certo, dessa Revolução Praieira está aqui, ó, o Padre Roma. E o Padre Roma, ele tinha um filho, e o nome do filho dele era General José Ignácio de Abreu e Lima. Então, para fazer uma alusão, uma homenagem ao pai que lutou tanto nessa Revolução Praieira, eles decidiram colocar o nome do filho dele como homenagem à cidade. Então, passou de Maricota, se tornou a Abreu e Lima. Então, é a homenagem a quem? Ao filho do Padre Roma, José Ignácio de Abreu e Lima. Vamos seguir. Informações gerais para a gente entender um pouco mais sobre Abreu e Lima. A extensão territorial, 126,193 quilômetros quadrados, é a nossa extensão territorial da cidade de Abreu e Lima. População, aproximadamente 99.622 habitantes, segundo dados do IBGE, né? IBGE, que é o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, a nossa cidade, ela é enorme, a nossa cidade, ela é habitada por quase 100 mil habitantes, isso mesmo. Tem pessoas que pensam que a nossa cidade, ó, é pequenininha, mas nada disso. A nossa cidade é muito grande. Nós vamos falar mais características da nossa cidade agora mesmo. E Abreu e Lima, passaram-se vários prefeitos e atualmente nós contamos com o nosso querido prefeito Flávio Vieira Gadelha de Albuquerque e o nosso vice-prefeito Murilo Vieira dos Santos. Como eu falei antes, eu ia falar sobre a bandeira de Abreu e Lima, então chegou o momento. Vamos lá? Cada município, ele tem seus próprios símbolos e Abreu e Lima não poderia ser diferente. Em 1988, a Lei número 140/88 criou, através de um concurso público, a bandeira de nossa cidade, Abreu e Lima. Olha a bandeira da cidade de Abreu e Lima aqui. É linda, não é? E aqui, para vocês entenderem algumas características da nossa bandeira, essa parte verde representa as matas. Isso mesmo, Abreu e Lima, olha, tem muitas matas. E eu vou dizer já uma curiosidade sobre essas matas da nossa querida Abreu e Lima. As duas listrinhas brancas, vocês estão vendo aí, significa as duas rodovias que atravessam o centro da nossa cidade. É isso mesmo, Abreu e Lima, ela é cortada tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo por duas rodovias. Então, essas duas listras representam as duas rodovias que cortam o centro da nossa cidade. Temos também ali a engrenagem, a amarela, tá certo? Tem até aqui, ó, o nosso querido engrenado, né? Bem grandão, bem lindo, bem fofinho, também abrilhantando nossa primeira aulinha. E temos o engrenadinho com o seu pequeno brinquedo, tá certo? Então, mas o que é, tia, essa engrenagem? Representa as indústrias da nossa cidade. Muitas pessoas também não sabem. Nossa cidade, ela tem muitas indústrias. E eu vou falar para vocês.
Antes de falar das indústrias, do comércio, do centro comercial, do centro industrial, eu vou trazer uma atividade para vocês, que também é uma curiosidade. Vamos ver quem aí acerta? Quem nasce em Abreu e Lima é chamado de quê? Letra A, Abreu Liminha. Será que quem nasce em Abreu e Lima é Abreu Liminha? Ou será que é a opção B, Abreu Listano? Será que quem nasce em Abreu e Lima é Abreu Listano? Pergunta aí a mamãe, o papai e a vovó, que eles vão saber ajudar. Ou será que é a letra C, Abreuzense? Já ouviram por aí dizer que quem mora em Abreu e Lima é abreuzense? Ou será que é a opção letra D, abreulimense? E aí, letra A, Abreu Liminha, letra B, Abreu Listano, letra C, abreuzense, ou letra B, ou letra D, abreulimense? E quem disse a letra D, abreulimense, acertou! Parabéns para vocês! Muitas pessoas nasceram e nascem até hoje em nosso município. Seja algumas pessoas que nascem em casa, por via de parteira, ou a mãezinha que tem o bebê na sua própria casa, ou na maternidade de Abreu e Lima. E são filhos de Abreu e Lima. E eu tenho certeza que aí tem gente que nasceu aqui na nossa terrinha de Abreu e Lima e que é um abreulimense. Agora eu vou trazer para vocês uma curiosidade. Vejam só. Você sabia que a extensão territorial da cidade de Abreu e Lima é composta por 75% de área zona rural? É isso mesmo. Para a gente entender esse 75%, vamos pensar numa pizza. Mamãe pediu aí uma pizza para vocês em casa. E aí nós vamos dividir essa pizza em 4 fatias iguais. Vamos lá, no meio, na vertical e depois na horizontal. Dividimos em 4 partes iguais essa nossa pizza de 100%. Então eu vou tirar uma partezinha, que vai ser o quê? 25%. E esses 25% representam a nossa área urbana, que é essa área que a maioria da população vive, que é onde está o comércio, que é onde estão as indústrias, tá certo? Que é onde as BRs e a pista corta Abreu e Lima pelo meio, tá certo? Mas e as outras 3 partes, tia? Que muitas pessoas não veem, não conhecem, mas que é linda e é riquíssima. É o quê? A nossa área de zona rural. Mas, tia, zona rural, o que é que tem lá? O que é que eles produzem? O que é que eles fazem? Qual é a riqueza da zona rural de Abreu e Lima que muitos de nós não conhecemos? Olha só, na zona rural de Abreu e Lima, eles produzem frutas como laranja, limão, milho, feijão, macaxeira, inhame, ou também raízes de batata doce, coco, banana. É uma diversidade enorme e maravilhosa. Temos também o cultivo de verduras, cenouras, brócolis, couve-flor. Quem aí gosta de verduras? Eu tô aqui, viu? Mamãe tá aí do seu lado, prestando bem atenção em quem tá dizendo que gosta das verduras. Temos também criações, pequenas criações de suínos, de gados, aves. Então, Abreu e Lima não se restringe apenas à área urbana. Temos essas outras 3 partes que formam 75% da nossa faixa de extensão territorial da nossa cidade, que é zona rural. Temos também, olha só, plantação de flores tropicais, produção de mel de abelha. Veja só que riqueza nós temos dentro da nossa cidade. Aí você pode dizer, mas tia, e essas frutas, esses legumes, essas verduras, esse gado, esses suínos, eles são vendidos e comercializados aonde? Ou é só para subsídio e alimento próprio de quem o produz? Não, eles sim se alimentam da produção deles próprios, mas eles também fornecem, ó, para a Feira Municipal de Abreu e Lima. E a nossa feira tem mais de 60 anos. Então, vamos pensar, se Abreu e Lima se emancipou há 40 anos, quer dizer que a feira existia desde a época que Abreu e Lima ainda era o quê? Maricota.
Aí vamos lá. A Feira Municipal, como eu falei, existe há 60 anos e é prestigiada por moradores e visitantes oriundos de toda a região metropolitana do Recife e turista. Então não pensem, que a nossa Feira Municipal é apenas para os munícipes de Abreu e Lima, não. Ela, se estende a todas as regiões circunvizinhas. E também esses produtos, eles são comercializados nos vizinhos como Paulista, Igaraçu, Camaragibe e até na Ceasa. Isso mesmo, a Ceasa é um dos maiores centros de distribuição de frutas e legumes. E sim, a Abreu e Lima fornece produtos para a Ceasa. Veja como a nossa cidade é rica e fornece tantos subsídios para outras cidades e até mesmo para a Ceasa. Olha aqui, a feira, ali também tem o mercado municipal. Veja que lindo. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o turismo, tá certo? Abreu e Lima tem turismo, tia? Tem turismo. Tá vendo que muitas vezes a gente não conhece o próprio lugar onde a gente mora. A gente passa todo dia de carro, passa a pé, passa de bicicleta, passa de ônibus. E a gente não conhece a nossa própria cidade, mas Abreu e Lima tem sim turismo. O turismo em Abreu e Lima, apesar de pioneiro, majoritariamente é representado pelo ecoturismo. Abreu e Lima desfruta de 2 estações ecológicas. Olha só, a gente não sabia que tinha nenhuma. Olha só, tia mostrando para vocês que tem 2 estações ecológicas. Caetés, apesar de pertencer a Paulista, quem se privilegia é a comunidade abreu-limense, Timbó e a Reserva Ecológica de São Bento. Os 3 ambientes desfrutam de paisagens encantadoras, mangues virgens, trechos de rios, trilhas, trechos da Mata Atlântica conservada. Ainda se pode contar com as ruínas da Igreja de São Bento de 1600. E além de tudo isso, pode-se navegar pelo Rio Timbó, que passa por Igaraçu. Olha só quantos pontos turísticos do ecoturismo de Abreu e Lima. Abreu e Lima é muito rico. E temos aqui, com grandes potenciais turísticos, como Porto Jatobá, ruínas da Igreja de São Bento, Forno da Cal, sítio arqueológico de Engenho Jaguaribe e as trilhas ecológicas, o município de Abreu e Lima se mantém no mapa do turismo brasileiro. Muitas vezes a gente sai, vai para o município vizinho para conhecer e não conhece o nosso próprio município. Então vamos lá convidar a mamãe, convidar o papai, vamos lá conhecer o turismo da nossa cidade, que é pertinho ali, da sua casa, da sua residência, e às vezes a gente não conhece, não é isso? Temos também cultura na nossa cidade, olha só. Abreu e Lima sendo espelho para Pernambuco, por que não dizer assim? Temos, a cultura com os bacamarteiros Mandacaruê. Quem são esses? São aqueles homens que com seus armamentos chamados de bacamarte, tá certo? Só que eles não usam a bala, eles só usam a pólvora para produzir aquele barulho e aquela dança que é cultura da nossa cidade, que se espalha e se estende por todo o nosso Pernambuco. Também temos, Bill e Dulce Baracho, que são as filhas de Baracho, que elas têm a dança cultural regional, que é o quê? A ciranda. E eu trouxe para vocês um desafio, tá certo? Tia, um desafio? É um desafio facílimo, tá bom? Vamos lá, preste atenção nesse desafio que eu trouxe para vocês. Você deve tirar uma foto bem bonita em uma das praças de Abreu e Lima e depois passar a foto para a sua professora. É difícil esse desafio que eu trouxe? Não. E em cada bairro da gente tem uma pracinha com brinquedos, com a caixinha de areia para a gente se animar, se divertir, levar as crianças ou conversar um pouquinho. Então, eu quero ver vocês aí conhecendo um pouquinho mais das praças da nossa cidade. Então vamos lá tirar uma foto, tá certo? Só ressaltando aqui para vocês, no slide anterior, são os bacamarteiros de Mandacaru, tá certo? Vamos lá. E o desafio está de pé. Eu quero ver
quem é que vai se sair bem, tirar as fotos mais bonitas nas praças de Abreu Lima. Eu vou buscar, ó, o engrenadinho para ele dar tchau comigo. Vamos lá? Tchau! Até a próxima! Obrigado, meus amores, que Deus abençoe vocês e até a próxima aula, que é amanhã. Beijo, tchau, tchau!